Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema A Vida, que iniciamos esse mês. Semana passada falamos dos limites e hoje nós vamos falar das dependências e liberdades. Nós estamos sempre buscando por direitos e por liberdades que nos deem, que imprimam e confirmem a liberdade que temos de escolher determinados caminhos, determinadas condutas. E a liberdade realmente é um direito que Deus nos deu. No Livro dos Espíritos nós somos elucidados sobre isso, no capítulo em que fala da lei de liberdade, né? Mas a gente tem uma ingenuidade, às vezes, em interpretar a liberdade, porque a gente acha que a liberdade não tem limites, né? É exatamente a ausência de limites. E não. Quando a gente estuda a lei de liberdade e a gente estuda as leis morais e o Evangelho, a gente aprende com os ensinamentos de Jesus que a liberdade tem um limite, que é a prática do amor. Por que a prática do amor? Porque o amor serve. Então, para eu amar, eu preciso servir. E o que é servir? É fazer o bem pelo bem. É a benevolência. Eu faço para gerar um resultado lá, que é o bem lá. Não precisa me dar nada em troca. Ok? Então, não tem como eu vivenciar o amor sem respeitar o limite do outro. E não tem como eu vivenciar o alto amor sem respeitar os meus limites. Então eu quero ser livre para escolher o que eu vou comer. Mas existem alimentos que colocam o meu corpo em desequilíbrio, podendo me levar a doenças ou até a morte. Então, a liberdade que eu tenho leva junto a responsabilidade. Nós precisamos vigiar nas nossas escolhas, porque quando nós estamos escolhendo algo, nós estamos nos responsabilizando pelo efeito. Portanto, eu estou escolhendo o efeito. Quando eu escolho pegar um copo e soltar, eu não estou escolhendo só soltar o copo. Se ele for de vidro, eu estou escolhendo quebrar o copo, o efeito. Entende? Por isso, inclusive, a lei de liberdade nos ensina que a liberdade vai sendo dada à medida que o nosso conhecimento vai se ampliando, porque eu só posso me responsabilizar por aquilo que eu sei. Quando nós estamos vivendo a nossa trajetória, estamos sempre sendo chamados a nos relacionar com as pessoas, porque dentro da lei natural da vida, que o Livro dos Espíritos nos elucida, está a lei de liberdade também, a lei de sociedade também. A lei de sociedade é justamente essa decisão divina de nos colocar necessários uns aos outros. Porque se a lei é amar e amar é servir, como que eu vou vivenciar o amor sem o outro? E aí vem essa perfeição divina, nos colocando numa vida física que nos põe realmente numa dependência relacional.
Mas que dependência é essa? Não é uma dependência de escravidão. É uma dependência no que se refere a necessitarmos da colaboração uns dos outros, porque a lei é amar e amar é servir. Então, nós precisamos sempre servir e vamos estar sempre sendo servidos, de alguma forma. Ok? E dentro das nossas capacidades de espíritos que habitam o mundo de provas e expiações. Certo? Pois bem. Então, eu preciso conviver. A começar por algo que é inegociável, a minha vinda ao mundo físico. Eu preciso vir através de 2 outros corpos, de 2 outros irmãos. E aí forma-se uma família, e aí é isso. Eu preciso cuidar da saúde, eu preciso ir no hospital, são pessoas que vão me atender, eu preciso ir no mercado, são pessoas que vão me atender. Eu posso até tentar fugir das pessoas, mas as pessoas estão, né? Só que muitos de nós acabamos nos reduzindo muito porque aprendemos o benefício de sermos servidos. Principalmente ali na infância, né? Que a gente chora e todo mundo para a vida para nos servir. E aí a gente vai crescendo e ficando adulto e ainda levando essa exigência para as pessoas. Olha, quando eu chorar, vocês têm que parar tudo para me servir. Nós estamos sempre buscando nas pessoas que elas façam as nossas vontades, que elas nos validem, que elas nos aplaudam. E esse é o ponto em que nos colocamos em um desequilíbrio grande, porque nós abandonamos todas as nossas fortalezas, virtudes, habilidades e inteligências já adquiridas, entorpecendo essas verdades que existem em nós. E aí nós acabamos nos colocando frente à sociedade com uma postura de uma ignorância que a gente não tem. Existe sim a ignorância que a gente tem, e essa ignorância o tempo todo vai estar sendo provocada pela vida, como falamos na semana passada, no episódio sobre os limites. Essa ignorância sempre vai estar sendo provocada para a gente desenvolver uma nova habilidade, mas a gente se coloca muito mais ignorante do que é, a gente ignora realmente a inteligência já adquirida, porque a gente quer ser servido. Então, não, eu não sei preparar esse alimento bom. É mais fácil, né? Prepara para mim, entende? Eu estou sofrendo muito, me dê carinho, me dê colo. Ao invés de eu assumir que eu tenho um problema, que eu estou sentindo dor, mas que eu tenho mecanismos de lidar com isso e resolver. Ao invés de eu assumir a linha de frente da minha vida como responsável pela minha vida e me sentir motivado o tempo todo a entender o que está acontecendo, buscar soluções, resolver, pôr em prática o que eu já sei, me posicionar, agradando ou não, eu acabo abandonando o que eu tenho de conhecimento já adquirido, porque eu quero a companhia das pessoas, porque eu quero que elas estejam aqui me bajulando, me acariciando, me preenchendo as minhas carências, me elogiando, né? E eu estou me enfraquecendo. Então, por isso, a proposta de trazer essa reflexão entre dependência e liberdade, porque nós somos espíritos livres. Os limites da nossa liberdade estão pautados no amor, no servir, no fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. É na responsabilidade dos efeitos. E a relação com as pessoas nos é necessária para o exercício do amor, a vivência do amor, em que eu sirvo, em que eu troco. Mas quando eu coloco a minha felicidade condicionada
a satisfação do outro, eu abandono quem eu sou e me torno dependente da validação dessas pessoas. E sempre que essas pessoas ameaçam se distanciar de mim, eu me escravizo em atender ao que elas querem. Tudo bem, eu vou fazer o que você quer. Tudo bem, eu vou te pedir desculpas porque você quer. Embora eu não concorde que seja um erro da minha parte. Tudo bem, eu vou me vestir como vocês querem. Eu vou usar as palavras, o linguajar que vocês vão aceitar. Para nós que estamos saindo da infância espiritual, é duro mesmo não ser validado. Nos posicionarmos de uma determinada maneira e sermos criticados. Infelizmente, as pessoas elogiam muito mais as práticas que a grande massa está fazendo do que o próprio bem. É muito natural quando a gente diz, eu numa sexta-feira à noite faço um trabalho voluntário, que as pessoas reajam em crítica. Sexta-feira à noite? Sim. Ao invés das pessoas falarem, que legal, que bacana, isso te faz bem, né? Elas criticam. Por quê? Porque estão hipnotizadas com as práticas da massa, da grande massa, que nos coloca na cultura de que sexta-feira à noite não é momento de servir. Porque tem isso, a gente ainda está selecionando o momento de servir e o momento de não servir, né? É a infância espiritual. Agora, quando a gente diz, olha, sexta-feira à noite eu vou no show da celebridade tal, todo mundo, parabéns, que legal, nossa, maravilhoso. Aí a gente se valida. Mas quando a gente diz, não, sexta eu tenho um trabalho voluntário, as pessoas, sexta-feira? Aí a gente se enfraquece nesse lugar. A gente se sente, a gente chega a questionar, mas será que eu não estou bem? Será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo escolhas erradas? Por isso a gente precisa do autoconhecimento. Compreendo que vocês não estão aplaudindo que na sexta-feira à noite eu faça um trabalho voluntário. Porque vocês estão sendo coerentes com o que é importante para vocês. Mas para mim, outra coisa é importante. E eu vou fazer o que para mim é importante. Logicamente, nós não precisamos e nem devemos não ter ouvidos para a visão daqueles que estão ao nosso redor. Porque esse é um dos benefícios da vida em sociedade. As múltiplas visões nos ajudam a exercitar reflexões diferentes. E às vezes o olhar do outro nos ajuda a amadurecer o nosso olhar. Ok? Então eu não estou invalidando a opinião do outro. Mas o que Jesus veio nos ensinar, através do seu próprio comportamento, é a resistência moral, na fidelidade ao que você dá importância. Você pode até estar equivocado no que você dá importância, mas se você realmente dá importância a isso, você vai ter atitudes coerentes com quem você é. E se você estiver equivocado, você vai se permitir ter um aprendizado nesse processo. E daqui a pouco você muda de opinião. Mas quando você trava tudo isso, tudo que você é, tudo que você quer, para viver agradando aos outros, nem esse aprendizado vai acontecer. Porque você não está seguindo o caminho dos seus limites de conhecimento que nós falamos na semana passada, no episódio do limite. Você está vivendo um teatro, uma ilusão.
E no teatro, você veste roupagens, você veste um personagem, você sobe no palco, você vive uma vida que não é sua. Quando você desce do palco, você tira o personagem e você vai viver a sua vida. Então, viver o teatro, na analogia que eu estou dizendo, ok? Da vida, quer dizer, você viver não sendo quem você é, te distancia dos aprendizados que você já está pronto para ter. Conclusão, o tempo vai passar, você vai continuar sendo a mesma pessoa, vivendo as mesmas dores ou até maiores, porque você não se proporcionou os aprendizados pelos caminhos mais tranquilos. Então o pai, que é fiel ao nosso desenvolvimento, vai ser um pouco mais duro ali, né, para insistir, ó, vamos pelo caminho certo. Você acaba abandonando o propósito da vida. Então, seja você. Essa é a questão da dependência. Ah, mas se eu for eu, algumas pessoas podem acabar saindo do meu caminho. Deixa elas irem. É um direito delas também. Porque elas precisam ser fiéis a quem elas são. Elas também não precisam te agradar. E nem você precisa agradar elas. Estou dizendo agradar. Nós devemos respeito uns aos outros. Nós devemos amar ao próximo. Estamos aprendendo. Isso não significa agradar. Agradar ao outro é ser coerente com os valores do outro. Quando seus valores são compatíveis com o outro, isso vai ser natural. Naturalmente vocês vão se agradar. Porque quando você escolhe ser você e ele escolhe ser ele, vocês dois vão estar em sintonia de interesses. Ninguém vai estar sendo escravizado. Ninguém vai estar se anulando. Isso significa que para que você não tenha a dependência nas relações, você precisa desenvolver a liberdade de ser quem é. E para desenvolver a liberdade de ser quem é, você acaba precisando desenvolver o respeito pelo limite do outro, a responsabilidade pelos efeitos. O ser humano é um recurso muito rico e muito bonito na nossa trajetória. O outro, as pessoas, os grupos, os lugares, os ambientes. Porque quando nós estamos em contato com determinadas personalidades ou culturas, essas personalidades e culturas nos influenciam, porque elas agem e a gente reage à ação delas. Pode perceber que você se comporta de maneira diferente em grupos diferentes, porque a linguagem é diferente, a influência é diferente e todos têm seu valor. Desde que você esteja aproveitando desses recursos para desenvolver novas habilidades, para se desenvolver, para se tornar uma pessoa melhor. Quando essas influências e essas relações estão agravando o seu quadro, é momento de repensar. Se nós pudermos escolher libertar e se libertar, aí é quando a gente aceita que aquilo não é mais importante na minha trajetória. Foi importante, mas eu cresci, eu amadureci, não faz mais sentido aqui, eu preciso ir para outras estradas. Às vezes a gente até quer se libertar, mas não consegue, não pode, né? Por exemplo, é um grupo do trabalho que a gente a gente tem que conviver, um familiar, algo assim. Pessoas que, enfim, fazem parte ali da nossa vida. E aí vem essa curiosidade. Por que eu não consigo sair desse contexto? Porque essas relações estão te proporcionando um amadurecimento, uma mudança, uma reflexão diferente. Então aproveite as relações, não fuja delas, no sentido de não querer vivenciar essas influências, essas diferenças de opiniões, de raciocínios, porque estar com as pessoas é que provoca o nosso raciocínio, é que solicita atitudes nossas e através das nossas ações e pensamentos e emoções é que nós vamos
identificando o novo, conquistando o novo, uma nova habilidade, um novo conhecimento, e nós vamos desenvolvendo a moralidade e fortalecendo essa resistência moral. Então existe uma necessidade em nós de estarmos com os outros e, independente do que eles nos causam, há um benefício nisso tudo. Por isso que é bacana a gente se conciliar com a experiência. Se me incomoda, tem algo aqui que eu estou tendo a oportunidade de conhecer em mim e de desenvolver a habilidade de lidar. Se me traz conforto, tem algo aqui que está me dando a oportunidade de me fortalecer e como eu posso também servir a isso, porque eu não fui criado para ser servido e sim para servir. Então são múltiplas reflexões que nos levam ao novo e à desconstrução de um velho. Mas para isso, não se justifica você se anular. Abandonar a si é abandonar um filho de Deus. É um ato cruel e que fere totalmente a lei de amor. Se conheça, se respeite, aceite a sua condição, sinta-se encorajado e seja firme nas virtudes, na prática das virtudes que você já adquiriu. Aceite e tenha a humildade de desenvolver aquilo ainda não adquirido. Assim você vai compreender como é viver a liberdade já conquistada, adquirir novas liberdades, se integrando com a proposta da vida que é a lei de amor. E não vai mais se escravizar, nem escravizar o outro. Até semana que vem, a gente se encontra lá.